Olá, família Abrindo a Mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, veja o nosso conteúdo. Se gostar, dê um like, compartilhe com seus amigos. No final, deixo o meu zap para trocarmos uma ideia. Existência de Deus. O mal foi criado através da rebeldia de Lúcifer. Lúcifer, de fato, foi Satanás ou foi Jesus? Quem foi Lúcifer? Mas sem entrar nesse mérito. Mas Deus, sendo onipresente, estando em todos os lugares, o mal foi criado por ele? E se foi criado por ele, como ele? Sendo totalmente onibenevolente, totalmente perfeito em bondade, em amor e santidade, poderia criar o mal? O mal existe à parte dele? Como é que é isso? Temos aqui um combate, temos aqui um debate. Temos um pastor chamado Anderson, que encarou. O exegeta de teologia neutra, acadêmico, Fábio Sabino, encarou também os ateus inteligentes, Antônio Miranda e Jason Ferrer. E aí? O que vocês acham? Quero que vocês vejam esse vídeo, diga nos comentários o que você acha. É isso. Grande abraço, vamos para o vídeo. Silvanei, eu vou agradecer a sua participação. Tem um outro rapaz. Eu ia encerrar agora, mas chegou aqui agora o Anderson, né? Aquilo que eu falei para você, Sabina. O Anderson acabou de chegar aí. Obrigado, Silvanei. Até uma próxima live. Anderson, o tema da live aqui hoje, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo. A gente já sabe que você acredita no Deus da Bíblia. E o tema da live aqui hoje, Anderson, é você provar para o Sabino e para o Jason que Deus é um ser do bem usando a Bíblia. Vai lá, boa noite para você, seja bem-vindo e tenta provar para a gente aí que Deus é um ser do bem usando a Bíblia. Oi, Antônio, tudo bem? Boa noite. Você usou uma palavra aí, provar, mas deixa eu só falar só uma coisa só. Você não prova Deus por métodos científicos, né? Não, a gente está falando de Bíblia, teologia. Pode usar a Bíblia para provar que Deus é bom dentro da Bíblia. Me fala aí para mim, qual é o tema que você está trabalhando? O tema da live hoje é que Deus ele é mau, né? Ele é o causador do mal. E aí a missão do cristão é entrar aqui e falar, não, Deus é bom, Deus é o ser do bem. A menos que você fale, não, Antônio, olha só, o Deus da Bíblia é do mal mesmo, tudo que acontece é culpa de Deus, Deus ele é o causador do mal e eu concordo com isso. Beleza, aí a gente encerra a live aqui. Que era para ser o último convidado esse que saiu, mas como você chegou, a gente sabe que você está com compromisso, você não pode, não poderia ter participado antes. Então a gente está abrindo essa exceção aqui. Então a missão é essa. Se você falar comigo assim, não, concordo com vocês, Deus é mal, causador do mal, ele não tem nada de bom nele, beleza, tchau e benção, todo mundo vai para casa. Se você falar assim, não, Deus é bom, aí você faz a defesa contra o Sabino e contra o Jason, e aí a gente vai conversar sobre isso aí. Então, mas a pergunta aí a pergunta que a gente tem que fazer é por que Deus é mau? Essa é a primeira pergunta, né? Vamos lá. O que você entende como mal? Então, eu que te fiz a pergunta. O porquê que Deus é mau? Você está falando por que Deus é mau? Aí eu estou te perguntando, o que você entende como mal? Então, primeiro você tem que responder o que eu te perguntei. Primeiro você responde, aí eu te falo. Por exemplo, o mal para mim é causador e sofrimento desnecessário. O que é mal para você? Mas isso isso anula a existência de Deus? Não, a gente não está discutindo a existência de Deus. A gente está discutindo se Deus é bom ou mal. O Anderson, a gente está discutindo o seguinte: Deus criou o mal? Pronto, simples assim. Criou. Então, mas aí a gente precisa definir, seria muito importante definir, porque se a gente fala assim, o mal ele é muito amplo, né? Precisa definir o mal como categorias. Que tipo de mal? Vamos lá, então, Anderson, todos os sentidos. Deus criou o mal em todos os sentidos? Vamos pegar no aspecto primeiro angelical. Bom, no aspecto... Bom, vamos lá. O mal em todos os sentidos. Então, a gente precisa primeiro definir por categorias. Vamos lá. Definir por categorias. Vamos pegar primeiro no aspecto angelical. No aspecto angelical e no aspecto do pecado adâmico, ok? No aspecto angelical e no aspecto
no aspecto do pecado adâmico, existe uma coisa chamada liberdade humana, liberdade angelical e liberdade humana. Não acredito que Deus fez robô, nem angelical e nem robôs humanos, mas fez, né, seres angelical com... Vamos refutar isso aí que você falou para a gente poder prosseguir rapidinho? Êxodo 4:11. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu. Deixa eu só responder a primeira pergunta, Antônio, aí depois você cita. Porque, assim, você entrou... O professor Fábio... Todo o resto já está errado, né? Então, o professor Fábio fez uma pergunta. Tem que deixar eu responder a pergunta para ele. Porque se você já engata um versículo, aí acabou, não dá para responder tudo. Não, é porque tudo que você fala já está errado. O professor já falou. Angelical, eu quero entender essa visão dele. Vamos lá. O mal ele se divide por categorias, correto? Se eu entendo que Deus é o criador de tudo que existe, correto? Eu também entendo que ele deu liberdade para as suas criaturas. E nessa liberdade de fazer escolha, aí entra o aspecto dos seres angelical. Para não dizer, eu não vou usar o texto de Ezequiel, porque eu não sou nenhum tolo, né? Que ali está falando da queda de Satanás, porque o professor Sabino tem essa obra aqui que ele fala, que não fala sobre a queda. O professor Valati também tem essa que fala sobre a queda. O professor José Ribeiro, né? Os três falam a mesma coisa, os três são exegetas e falam a mesma coisa. Eles dizem que, de fato, Ezequiel 28 e Isaías não está fazendo referência à queda. Bom, até aí, perfeito. Até aí, a concordância é em unanimidade. Mas a questão é que nós temos um versículo em Timóteo que dá-se a entender que a queda desse anjo, não vou chamar de Lúcifer, porque não era Lúcifer, correto? Dá-se a entender que a queda desse anjo foi a soberba que entrou no coração. É isso que eu tenho para te apresentar. Além disso, eu não tenho mais nada. Ok. Anderson, faz uma pergunta. Paulo escreveu isso a Timóteo, não é isso que você está dizendo? Isso. Da onde Paulo tirou isso? Ele esteve lá, Paulo esteve no princípio da criação dos anjos para ver que isso aconteceu com eles lá? É uma boa pergunta, professor, isso daí. Aí a pergunta, professor, que eu vou te responder é o seguinte, eu te responderia da seguinte forma. Paulo andou com alguma testemunha ocular de Cristo? Como? Eu responderia essa pergunta sua assim, com uma outra pergunta. Paulo andou com alguma testemunha, pelo menos com uma testemunha ocular de Cristo? Pelo menos com uma. Paulo andou com os apóstolos, esteve em Jerusalém com os apóstolos. Muito bem, o professor tem toda a razão. Realmente, o Paulo andou pelo menos, nem que o apóstolo Paulo andou, foi pelo menos com uma testemunha, por exemplo, ele teve com Pedro. Será que Pedro foi uma testemunha ocular? Porque se ele foi uma testemunha ocular, eu acho que Paulo aprendeu muita coisa com Pedro. E provavelmente ele ouviu isso. Aí a Bíblia vai ter contradição, Anderson, porque Paulo fala que tudo que ele recebeu foi por revelação. Não aprendeu de homem algum. Sim, Gálatas. Mas o que... Então, mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. O que ele aprendeu de revelação, ok? Gálatas, ele vai falar isso. Ele diz que ele aprendeu por revelação. Mas ele não aprendeu tudo por revelação, porque se ele tinha testemunhas oculares ali... Não. Ele fala que é tudo. Não aprendi de homem algum. Acabou. Mas espera aí, ele está falando do apostolado dele. Esse é o contexto, não, senhor. Então, o evangelho qual recebi. O evangelho, que é as boas novas, o qual recebi, não recebi e nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Mas então quer dizer então que ele não aprendeu nada estando com as testemunhas? Segundo Paulo, não. Mas só porque ele não relatou, ele não aprendeu? Não, porque está relatado que não aprendeu de ninguém. É ele quem está dizendo. Mas peraí, mas como que eu sou uma testemunha ocular? Eu tô com o próprio Filho de Deus e não aprendi nada. É isso que Paulo está dizendo. Bom, eu não que Paulo faz com Pedro? Quem é que Paulo faz com Pedro? Então, professor, eu não tenho essa compreensão do senhor, eu respeito. Mas não, vou lhe explicar. Eu não vou lhe explicar o que Paulo faz com Pedro. Pedro, quando chegou em Antioquia, ele resistiu na cara porque era irrepreensível.
Sabe quem é que Paulo vai chamar de maldito? Se algum outro vos pregar um outro evangelho, o qual eu não tenho pregado, seja anátema. Sabe para que ele está dizendo isso? Para Pedro. Querido professor Fábio Sabino, quando Paulo disse isso, né, que ele resistiu a Pedro, é porque Pedro estava agindo com hipocrisia, professor. O professor sabe. Isso porque Pedro foi testemunho ocular de Jesus agindo com hipocrisia, hein? Imagine se não tivesse andado com Jesus, Pedro, então, hein? Travou? Dá uma travada, Anderson. Aparentemente travou, né? Travou. Uma aula, né, cara? É uma aula que a gente tem aqui. Vamos esperar aí um minutinho para ver se ele volta. Para encerrar a live, né? Mas eu quero que ele entre. Eu vou deixar ele entrar no Ângelo. Como eles vão um argumento de Timóteo, aí eu tenho. Agora sim, agora voltou, Anderson. Agora o Anderson voltou. Tá. Anderson, vamos lá explicando então a origem do mal que você estava lá. Aí você falou, foi por orgulho. Mas então, o orgulho seria a origem de todo o mal da humanidade? Então, vamos pegar, professor Fábio, na questão do aspecto angelical, né? Eu só tenho por inferência esse texto bíblico, esse versículo que diz o seguinte, que a queda de Satanás deu pela sua soberba. Agora, como isso entrou no coração dele, é uma questão apofática e catafática. Né? Então, aí para você usar o versículo como que Paulo afirma, que Paulo está afirmando, aí você acabou de responder agora. Como que Paulo escreve isso se lá Paulo não estava e não sabe como isso aconteceu? Olha o problema agora. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade em relação a isso, porque eu acho que a dificuldade que o professor está vendo é porque o professor não entende as escrituras como inspirada. E eu já entendo isso. E eu entendo que o Espírito de Deus revelou isso a Paulo. Aí depende do ponto de vista. Só um minuto só, ô, Antônio, não interfere, não. Aí depende do ponto de vista teológico, porque se o professor for abordar dentro da perspectiva teológica do professor, o professor então, vai ter uma visão. Né? Vamos lá, então. Em qual momento Paulo ele diz que aquilo que ele escreve é inspirado? Bom, Paulo fala... Bom, o apóstolo Pedro vai falar que as cartas de Paulo, elas têm autoridade tanto quanto toda a escritura do Antigo Testamento. O apóstolo Pedro fala isso, né? Mas a questão aqui, acho que assim, o debate aqui não é questão de inspiração. Não, é que você está entrando no argumento, você sabe que eu não gosto de dar negócio do achismo, do que crença, você sabe que é fundamento. Eu estou tentando te entender. Aí o seu João Pedro... Professor, mas quando o senhor fala de fundamentos, assim, o senhor fala de fundamentos, eu entendo. Fundamento, eu entendo. Eu conheço esse negócio aí, fundamento. O senhor está falando de fundamentos, eu sei. Entendeu? Agora é assim... Só que a questão aqui não é uma questão de inspiração, né? É a questão do mal. A gente precisa se ater nisso aí, porque é isso que a gente está conversando, né? Então é o seguinte, eu só tenho esse versículo de Timóteo para falar isso para o senhor. Agora, quando o senhor faz a pergunta assim para mim, mas espera aí, Paulo estava lá? Não, Paulo não estava lá. Mas se eu entendo que o Espírito de Deus o inspirou, né? Então eu tenho que acreditar no que ele está falando. Mas tudo bem. Aí é uma questão de vertente teológica, né? Então vamos pegar esse versículo aí, porque você vai ter que explicar. Então Paulo falou que a queda do diabo, mas ele falou que foi queda. Como que pega esse texto aí? Onde está esse texto de Timóteo? Vamos lá. Quero pegar isso agora. Está em. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar esse texto. Agora eu vou querer entender. O Espaço Monoteísta mandou 5 e falou o seguinte: acaso Paulo escreveu realmente para Timóteo? E o professor Rafael botou aqui que essa carta de Timóteo não foi Paulo que escreveu. Não, eu sei que não foi Paulo. Antônio, se você for abordar o texto... deixa só um minutinho. Se você for abordar dentro da crítica histórica, é claro que a crítica histórica vai falar que nem os evangelhos foi escrito pelos próprios apóstolos. Isso é uma visão da crítica histórica. Mas será que isso é um consenso acadêmico? Não. Isso é um conceito dentro da manuscritologia e patrística. É diferente. Mas o assunto não é esse. Pega o versículo, eu quero esse versículo aí. Vamos ver qual que é. Acho que é 1 Timóteo 3,6, deixa eu ver. Olha aqui, olha o problema. Vamos entrar agora. Agora eu gostei do versículo.
1 Timóteo 3:5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que se ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. É apenas isso? Esse é o versículo que você queria me apresentar? Sim. E qual era a condenação do diabo? A soberba. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos lá? O diabo era novo? Deus, quando criou os seres, existia idades? Olha o versículo aí. Não neófito. Então, quer dizer, então os anjos, quando Deus criou, eram inexperientes, porque está a palavra neófito aí no versículo, vamos fazer exegese. Então, os anjos eram inexperientes e eram novos? Como que explica isso agora, Anderson? Então, vamos lá, professor. Lá. Quando ele está dizendo assim, ó, vamos pegar o que o versículo 4, ele diz assim, ó, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Aí ele diz assim, ó, veja só no versículo 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, não terá cuidado da igreja de Deus. Então ele está dizendo o seguinte, que para o ministério não é para colocar neófito, para que o quê? Para que a soberba não entre no coração dele, assim como entrou no coração de Satanás, para que ele também não incorra na condenação. Ele está fazendo uma analogia aqui. Então, analogia com quem? Com o neófito. Então, mas ele está pegando um neófito. Ó o texto. Ó, querido professor, veja só. Ó, ele está dizendo o seguinte, ele está falando assim, que não é para separar o neófito para o ministério, para o cuidado da igreja, para que o neófito não caia na mesma condenação do Satanás. E qual era a condenação? A soberba. Então ele usa uma analogia aqui. É isso que ele está falando. Vamos lá. Quando se fala de condenação, está falando de queda? Não entendi. Condenação é queda? Não, a condenação não é a queda. Mas o que se dá a entender, olha só, o professor está me fazendo várias perguntas, né? A condenação, ela não é a queda. Mas o que se dá a entender que o que levou Satanás à queda foi a soberba que entrou dentro dele. Mas não está escrito isso. Mas é o que o texto está apresentando. Ele está trabalhando com analogia. O que se dá a entender, o que levou Satanás à queda foi a soberba. Sabe onde está o problema aí, Anderson? É que se não usar essa palavra neófito, se não usar essa palavra neófito, ele sabe por que ele está dizendo aí? Então, quando Deus... Não estou ouvindo. Quando Deus... Não estou ouvindo. Gente, alguém está me ouvindo? Estou me ouvindo ou não? Não estou ouvindo. Está dando uma cortada aí, professor. Não estou ouvindo. Está me ouvindo aí agora? Não. Deison, está me ouvindo? Antônio, está me ouvindo? Mas está cortando. Está cortando? Deve ser a pilha do meu microfone, então. Está cortando muito? Alô? Alô? Está dando para ouvir, mas a sua imagem ficou congelada. E agora, melhor? Melhorou alô, agora. Alô. Ok. Vamos lá. Deve ser a pilha do meu microfone. Se eu tirar a pilha do meu microfone, não tem mais como eu voltar para a live. Deixa eu explicar assim, ó. Se o texto usasse uma textura dura, preste atenção no que eu vou explicar aqui, Antônio, ficaria claro. Quando ele está falando de neófito... Está ruim. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo usar aqui. Espera aí. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou tentar configurar um outro microfone aqui. Peraí. Vamos ver se vai dar certo. Áudio, padrão. Travou a imagem. Não, eu estou usando o áudio. Melhorou o áudio agora? Não. O áudio não melhorou? Parece que é a conexão e não o áudio. Melhorou ou não? Parece que é a conexão, professor, e não o áudio. Conexão? Deixa eu ver se eu resolvo aqui o que foi. Nada ainda? Nada? Ruim, 0. Tira a imagem um pouquinho, Sabino, para ver se melhora. Tira só a imagem, deixa só o áudio. E agora, melhorou? Melhorou? Nada. Peraí, áudio. Vou botar onde que estava. Padrão. Alô, som. Ei, melhorou? Continua travando. Melhorou? Parece que é a conexão mesmo. É a conexão? Eita, eu não sei o que é.
Uai. Eu vou sair. Vamos esperar aí ver se o professor entra. Aqui, ó, entrou já. Vamos. Voltou? E aí, é melhor agora? Continua travando, mas pode continuar, Sabino. Vamos lá. Dá para me ouvir ou não? Tá dando para eu entender. respondo, senão não. Não tem como. E aí? Vocês estão transmissão? Bom, o que está falando tá normal? Estão me ouvindo? Não estão? Espera aí. Vou conectar. Porcaria. Vou tentar voltar de novo. Sério. Enquanto isso, Jason, quer falar alguma coisa, meu querido? Ah, sim, sem dúvida. Bom, estava aqui de molho, né? O problema de Deus, qual que é o problema de Deus? O problema de Deus é justamente a Bíblia. É a maneira como os teólogos do Antigo Testamento e até mesmo os teólogos do Novo Testamento, eles conceberam Deus. Então, quando eles concebem Deus de uma forma, Deus se descaracteriza. Por qual motivo? Porque veja que o Anderson, para defender a questão do diabo ter sofrido um problema de orgulho, vem da questão de liberdade. Mas, peraí, como é que o diabo não, mas aquele anjo lá, aquele anjo que estava lá, no início de todas as coisas, como é que ele poderia ter liberdade? Para ter liberdade é necessário que houvesse escolhas. Concorda? Para que eu possa escolher, é necessário que haja escolhas. Então, se havia apenas Deus com a sua bondade, porque Deus seria, no caso, onibenevolente. E não somente sendo onibenevolente, ele seria também onipresente. Mas ele também sendo onipresente, seria onipotente e onisciente. Mas calma aí, vamos lá. Se há liberdade para que eu possa escolher, é porque há opções para que eu possa escolher. Mas o próprio anjo, aquele anjo da luz lá, aquele primeiro anjinho, ele teve quais escolhas, Anderson? É essa pergunta que eu te faço. Porque, veja, se você diz que Deus criou bem e Deus criou mal, o próprio Tiago, capítulo 3, vai deixar bem claro que de uma árvore não pode surgir 2 tipos de frutos. E de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. E automaticamente, Deus sendo imutável, ele não poderia mesclar entre 2 coisas antagônicas, que é bem e mal. Então, a pergunta que vem a questão não é o que levou Lúcifer, ou qualquer anjo de luz, seja lá o que for, algum anjo lá a pecar. Mas onde estavam, Anderson, essas opções para que o diabo, ou para que aquele anjo, pudesse se voltar contra Deus? E outra, ele era perfeito. É importante notar isso. Me responde aí, Anderson, por gentileza. O Jason, veja só, se eu penso na criação, se eu penso num criador, ok? Que cria todas as coisas perfeitas e não dá liberdade para as criaturas e faz com que elas se tornem robô, que tipo de criador é esse? É o quê? Um controle remoto? Não, peraí, calma aí. Eu não estou questionando. Então, porque veja só, eu estou indo na sua, porque você disse que essa criatura ela não tem liberdade. Então Deus criou o quê? Robô? Não, é como se fosse uma televisão. Eu aperto o controle, eu aperto o controle da televisão, me obedece a hora que eu quero? A resposta que você me deu não é essa que você deveria me dar. A resposta que eu te perguntei foram as opções, porque se você diz que eu te dou liberdade, Anderson, hoje eu te dou liberdade. Aí você fala, para o quê? Para que você me dá liberdade? Para que escolhas? Mas quais escolhas? De bem e de mal. Então, para que o mal pudesse existir, o mal é pré-existente ao próprio Lúcifer, ou ao próprio anjo que você denomina como aquele anjo que caiu.
Então, se esse mal já existia, quem o criou? É isso. E se esse mal já existia em algum lugar, como ele poderia ter existência se ele necessitaria de força para existir, mas essa força vem de Deus, porque Deus é onipotente. E esse mal dependeria de algo para... Esse mal deveria ter um espaço para existir. Mas como? Que espaço ele teria se Deus é onipresente? Então, você não está me respondendo nada. Então, é como eu já disse para você, Deus criou o mal como estado. Peraí, Agora, em relação... Eu já expliquei isso para você uma vez. Tá, Deus criou o mal como estado e as criaturas com liberdade. Não, peraí. Mas você poderia, por exemplo, me dar uma analogia ou qualquer coisa que me faça entender como é que Deus criou um antagônico a si mesmo, algo que é imperfeito? Por exemplo, posso te dar um exemplo simples? Pode, por favor. Um exemplo. Você acha que... vamos pegar 2 elementos da natureza, água e fogo. Eles podem subsistir juntos? Água e fogo? Não, tá travando, professor. Deixa eu ver aqui o Sabino rapidinho. Pode falar, professor. Vocês estão me ouvindo aí? Eu estou no celular agora. Dá para ouvir? Dá para ouvir sim, professor. Dá para ouvir, mas continua travando. Mas dá para ouvir. Anderson, fogo e água, um anula o outro, concorda? Mas peraí, mas eles... falar por causa da conexão dele, que senão a gente não... Deixa eu falar logo aqui. Anderson, deixa eu fazer uma pergunta. Tá, okay. Você falou que Deus criou vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Os seres que Deus criou, eles são criadores ou criatura? De um lado, o Jason pergunta do outro, aí fica ruim. Não, aqui a conexão tá ruim. Deixa eu E eu fazer não uma tô pergunta. ouvindo. Não dá para ouvir? Tá travando. Nada, não tá me ouvindo nada. Tá travando. Não, mas dá para me ouvir? Dá para me ouvir? Dá para me ouvir? Mais ou Até menos. o áudio tá saindo travando, Sabino, tá saindo cortando muito, aí perde boa parte da tua fala. Tá ruim o áudio. Tá ruim, tá travado. Tá fogo hoje, hein, meu? Tá, eu vou sair do Wi-Fi e vou entrar no realidade. Vamos ver. Show. Deixa eu responder a pergunta do Jason. Vai lá. A pergunta do Jason, a pergunta que ele respondeu foi o seguinte, o Jason, ele falou que água e fogo... Você pode repetir de novo, Jason? Quando você fala sobre água e fogo? Você pode repetir? Um vai anular o outro, não vai? Sim, mas qual é o momento que um vai anular o outro? É quando os dois entram em contato. Se eles tiver contato, um anula o outro. Concordo. Se a água ela entrar em contato com o fogo, um dos dois, de fato, tem que deixar de existir. Agora, presta bem atenção. Os dois podem existir simultaneamente, sem entrar em contato. Sim, pode. senhor. Não pode, não pode. Ó, você quer ver quer que eu te dê um exemplo? Não, você quer que eu te dê uma resposta? Uma resposta. Se eu for lá, se eu descer lá no mar, se eu descer na praia e acender o fogo, acender uma fogueira, a água e o fogo não pode estar subsistindo junto? Não. Você tem água de um lado e fogo do outro. Não. Calma. Eu vou te explicar. O problema é que... Aí responde a sua pergunta, que o Deus e o mal pode existir junto. Eles não podem se misturar. Não. É diferente. Aí você comete... Aí você comete... Deus e o mal, não, eles podem Calma aí, Anderson, rapidinho, deixa ele explicar, cara. Você tá querendo atropelar a fala dele, deixa ele explicar rapidinho. Anderson. Agora eu estou usando minha rede de dados móveis na minha máquina. Dá para me ouvir? Dá para me ver? Tá bacana? Dá sim, professor, dá sim. Ô, Anderson, a analogia que você deu... Rapidinho. Ô, Sabino, você tá usando dados móveis, é isso? Dados móveis, estou usando dados móveis. Vou deixar o Sabino falar então, porque aí ele tá usando dados móveis. A gente encerra a parte dele e aí depois a gente entra só no dia. Aí eu vou me encerrar, eu vou ver arrumar aqui para ver se consigo voltar. Anderson, é o seguinte, você começou na parte angelical, ok. Deus criou os anjos. Os anjos são criadores ou são criaturas? Repete a pergunta, professor. Os anjos são criador ou criatura? Você quer... os anjos são criadores ou criaturas? Acho que quem entregou foi ele. Eita, tá osso hoje. e na melhor parte, né? Pode falar, Diego, desmuta aí. Ô, Antônio, eu vou ter que sair aqui, cara. A patroa tá dando uma chamada boa aqui, mas eu só queria, professor, aqui rapidamente responder aqui ao Anderson, tá?
só para eu poder sair agora, tá? Da seguinte forma, o Anderson, ele trouxe uma analogia, só que a analogia dele foi imperfeita. Por qual motivo foi imperfeita? Porque ele diz assim, olha, Jason, fogo e água, eles podem existir se eles estiverem separados. Só que assim, Anderson, entenda bem, meu querido, não teria condição de o mal estar separado de Deus ou o mal estar em algum lugar, porque Deus é onipresente. Deus sendo onipresente, não haveria possibilidade do mal existir. Como, por exemplo, se você pega luz, as trevas só vai existir aonde a luz é ausente. Mas se a luz é onipresente, as trevas não tem como existir, meu querido. Então, se você pega, por exemplo, o mundo, você pega assim, Anderson, presta bem atenção agora. Se você pega essa sua analogia, assim, se você pega a sua analogia e diz assim, o mundo todo é só água, só água. Tudo é água. Não existe nada que não seja água, porque todo o mundo, todo o universo é água, tudo. Então, onde vai existir fogo? Se Deus é onipresente, a sua analogia falha. A sua analogia é errada. Você fez uma péssima analogia aí, tá? Então, assim, por quê? Porque Deus é onipresente. Então, mas veja só, você tem que entender uma coisa, que a gente está trabalhando com analogia, né? Você não dá para... analogia é uma forma de você simplificar, explicar uma realidade metafísica. É claro que a analogia, com certeza, ela é falha. É a mesma coisa que eu usar a analogia do casamento para tentar explicar a trindade. É uma analogia falha. E por que você trabalha com essas categorias? As categorias que... Mas quando você traz... Então, a analogia, ela é falha? Por quê? Por que ela é falha? Porque eu estou tentando explicar algo da metafísica, ok? Que está além da minha realidade. Então, eu preciso usar uma linguagem concreta para você entender. Jesus fazia muito bem isso. Justamente quando ele mencionou, ele ensinava por Tudo bem. Então, faça uma analogia para eu terminar minha fala. Veja só, só para eu terminar minha fala, faça uma analogia aí sobre a onipresença de Deus. Qual analogia você teria sobre a onipresença de Deus? A analogia que eu teria sobre a presença de Deus? Faça qualquer uma. Bom, eu não tenho uma aqui em mente preparada. Eu posso verificar isso depois. Não, você pode encontrar qualquer uma. Mas isso não exclui... Deixa eu só falar uma coisa. Isso não exclui a presença do Eterno. Isso não exclui a presença do Criador. Calma aí. Não estou falando que isso vai excluir a presença do Eterno. Eu estou apenas perguntando assim, existe em Deus alguma ausência em algum ponto do universo para que o mal pudesse existir em tal lugar? Como você mesmo fez a analogia, o fogo em tal lugar e Deus em tal lugar. Então, não, Deus eu não disse... Peraí. Não, eu não disse isso. Eu não disse Deus em tal lugar e um fogo em tal lugar. Eu não falei isso. Eu não dei essa conclusão, eu não fiz essa assertiva. Você pode recapitular? Você pode recapitular? Então, eu posso recapitular para você, mas eu não dei essa conclusão e não fiz essa assertiva. Eu disse o seguinte, vou repetir. Eu disse que a água e o fogo, elas são dois elementos da natureza que podem subsistir junto. Agora, os dois só deixam de existir quando eles se misturam. Então, quando há contato. Agora, deixa eu ver, presta atenção. Quando não há contato, veja bem. Não, veja bem, você errou de novo. Veja bem, vou te explicar. Mas é que você colocou a palavra na minha boca. Você disse que eu disse Deus e o fogo e a água. Veja bem, calma, veja bem. Se eu e você, nós não temos contato, nós temos um vazio aí. Entendeu agora? Nós temos um vazio de distância. Não é verdade, Antônio? Se eu não tenho contato com você aqui agora, é porque há um vazio. Há uma distância entre mim e você. E essa distância não pode haver em Deus, porque Deus é onipresente. E agora? Sim, mas aí você está falando em categorias humanas. Entendeu? Agora, se eu falar em categorias relacionadas à metafísica, é diferente. É totalmente diferente. O mal, veja só. O mal, ele não exclui necessariamente a inexistência de Deus. Mas ele é antagônico. Antagônico. Sim, ele é o único. Ele é o único. Ele veio de onde? Ele veio de onde? Então, aí eu não sei. Aí você quer que eu sei? Eu não sei, eu não tenho essa resposta para te dar. Nem os maiores filósofos têm essa resposta para te dar. Então, se você não tem essa resposta para me dar, como é que você acredita em algo que você
simplesmente... Eu não tenho a resposta para te dar de onde Deus veio. Isso eu não tenho. Ninguém Não, tem. eu Não é só eu. falando de onde... Nem não, ateu, não nem filósofo, nem cientista. Não é de ninguém onde tem. Deus veio, não. É de Mas onde foi o que esse você falou. mal, esse mal antagônico a Deus veio. Como é que esse mal existiu? Então, é o que eu tô te falando para você. Entendeu? De onde? É o que eu tô falando para você. Aonde esse mal habita? O mal, Onde esse então, mal habita? é o que eu tô falando para você. O mal, ele existia como Estado. Agora, quando você fala do mal, a gente precisa definir as categorias, porque tem que definir por categorias. Não, eu não estou falando de categorias, não. Estou falando da instância maior do mal. A instância maior. Então, aí é que tá a grande questão. Ele existia como Estado. Agora, como que é esse Estado? Não sei. Ué, e como é que você acredita que o mal existe? Eu acredito que o mal existe. Ué, você mesmo falou. Mas como é que o mal existe sendo antagônico a um Deus perfeito, que é onipresente? E se ele é Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não entendi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu não entendi. Eu só quero entender o Anderson. Caiu minha conexão, vocês estão me ouvindo agora, Anderson? Você colocou, então, que o mal vem pelo ser angelical, é isso ou não? Valeu, tchau, tchau. Jason, rapidinho, antes de você ir. O Pergunte é teu lá no seu canal. E vai ter no canal do Sabino também. Já que você está saindo, marca uma data aí, cara. Vê uma data aí que o Sabino posta, que eu posto, para a gente poder fazer um lá no seu canal e um no Sabino também. Marca uma outra data que é melhor. Eu também estou aqui, ó, no sufoco. Pode. Tá, deixa eu voltar. Ô Anderson, deixa eu entender. Eu caí aqui, conexão, estou usando os dados móveis aqui. Você colocou que o mal veio de um ser angelical, é isso ou não? O mal, então, o que eu disse foi o seguinte. Vou tentar refazer a minha fala. Eu disse foi o seguinte. Só me fala se você está colocando que o mal veio por um ser angelical, isso que eu quero saber. Não, o mal não veio por um ser angelical. Eu acredito que Deus criou, ou pelo menos o entendimento de uma boa parte dos teólogos, eles entendem o seguinte. Entendeu? Não, eu não quero saber o que os teólogos entendem, eu quero saber você, como teólogo. Então, mas eu preciso... Deus mal ou não? Então, mas teologia, professor, a gente não faz da nossa mente, a gente se baseia em outros grandes estudiosos, como o senhor... Não, meu filho, não. Deixa eu fazer uma pergunta. É assim que a gente faz teologia. Quando surgiu o primeiro teólogo, ele surgiu com base em cima de algum outro teólogo? Não. O teólogo, ele constrói a sua teologia, sim, senhor, independentemente da visão de outro teólogo. Senão você vai precisar de um teólogo existente para criar a teologia dele em cima do um que existiu. Isso não existe, Anderson. Professor, nada é inventado. E me explica, quem criou o mal? Foi Deus ou foi um ser angelical? Me responda. Então, é o que eu estou falando para o senhor. O que eu estou falando para o senhor é o seguinte, a Bíblia fala que Deus criou o mal, correto? Só que esse mal, ele existia como Estado. Eu já expliquei isso. Vou falar de novo, ele existia como Estado. Entendeu? Agora, a questão do mal no aspecto angelical, eu acredito que Deus criou criaturas com liberdade de escolha. Liberdade de escolha e livre-arbítrio. Deus não criou robô. Deus criou... Você já respondeu. Deus criou o mal. Acabou. Deus criou o mal. Pronto. Acabou. Então, tá bom. Você falou, isso... Deus criou o mal, você falou, criou. Acabou. Deus criou o mal. Pronto. Então já definiu a resposta. Mas que eu estou falando, não é uma coisa tão simples. Eu perguntei para você, Deus criou o mal, você falou, criou. Acabou. Deus criou o mal. Deixa eu só responder essa questão que o Anderson levantou. Em Provérbios 16:4 diz o seguinte: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Só que se a gente for adiante, a gente for no versículo 9, ele diz também o seguinte, ó: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Antônio. A gente vê uma Calma aí, Anderson, eu não te interrompi. Eu sei. E no caso a gente vê que já tem uma pré-determinação, né? Quando a gente vai para Êxodo, Deus fala que ele faz o cego, faz o mudo, faz tudo. Em Isaías 45:7, Deus cria o bem e cria a desgraça. Então, Anderson, você já encerrou a questão dizendo que Deus ele cria o mal, né? E o que você não entendeu que o Jason colocou é o seguinte: você não pode ter um ser que tem uma natureza boa, ao mesmo tempo ter uma natureza ruim. Esse ser sendo ele supremo e perfeito, porque elas são antagônicas e são contraditórias. Eu entendi o que ele disse. Então, se Deus ele criou o mal, e ele, como diz a Bíblia, ele determina os passos do homem, então, onde está a culpa do homem ou do anjo aí? Só respondendo a primeira pergunta sua, né, que você disse aí que Deus criou o ímpio para o dia do mal,
tem eu não quero ficar aqui citando versículo bíblico, né? Eu só vou fazer isso aqui porque você citou. Mas é o seguinte, Deus criou o homem mau para o dia do mal, aquele que não se arrepende. O próprio texto de Ezequiel vai falar isso, que não é o prazer dele que o ímpio se perca, mas que ele venha se arrepender. Entendeu? Eu não queria ficar citando versículo bíblico. Então, vamos citar o versículo então? Hoje foi feita a leitura de Romanos capítulo... Hoje foi feita a leitura de Romanos capítulo 9, Paulo já dizendo que é o contrário. Deus não quer que se arrependa não, porque Deus já predeterminou que o camarada morra, que o camarada estupre, que o camarada... Romanos capítulo 9 todinho. Aí tem contradição na Bíblia, o povo diz que não tem. Então, Deus, ao contrário, Deus falou, se eu quis levantar Faraó para colocar minha ira, sou eu. Pode a massa dizer para o barro porque eu criou? Professor, eu não sou adepto dessa linha fatalista. Eu não sou adepto, eu sei que existe essa linha, eu não sou adepto dela. Eu a respeito. Eu não estou falando de linha, não, pai. Eu estou falando do texto bíblico, filho. Então, eu não tenho linha nenhuma. Eu sou neutro. Sim, mas então, é o que eu estou falando. O senhor não acredita, eu também não acredito na neutralidade. Mas eu não sou adepto dessa linha. A não ser que você me prove o contrário, porque o texto não está dizendo isso. Simples assim. Ué? Então, não, assim, eu não sou adepto dessa vertente teológica, entendeu? Que Deus criou, que Deus predetermina. Eu não acredito nisso. O texto está errado, então? O texto de Paulo está errado? Não, o texto não está errado. O que acontece é o seguinte, é que cada um de nós, quando vai para o texto bíblico, nós temos os nossos pressupostos, sejam eles ideológicos, filosóficos. Bom, tem a diferença. A diferença do texto é uns que aceitam a verdade do texto, outros que aceitam a mentira. É diferente. Eu sou menino do projeto. O texto está dizendo... O que é mentira? Eu não vou... Qual que é mentira? Eu não vou dizer aquilo qual o texto não esteja dizendo. O Paulo foi muito categórico. O Paulo está dizendo... Mas ele está falando... Uns para isso e outros para isso. O texto de Romanos capítulo 9, filho. Então, mas aí ele não está falando de uma mas ele está falando de uma predestinação fatalista? Tá. Não está não, professor. Não está. Sabe por quê? Com todo respeito ao querido professor. Não, vamos pro texto. Está falando que não? Com todo respeito. Sabe por que ele não está falando isso? Porque Paulo está escrevendo para a igreja. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que quem está na igreja está predestinado. Paulo, o senhor não citou Romanos? Então Paulo está escrevendo para quem você falou? O senhor citou quem? Romanos. Romanos capítulo 9. Tá, Paulo está escrevendo para quem? Não é para judeus e para gentios. Sim, mas é para a igreja. A igreja que estava estabelecida em Roma. Não é para isso? Novamente. Vamos de novo. Eu vou na linha do professor. Esquece Paulo está escrevendo para quem? Judeu e gentil. Mas dois. É para quem que Paulo está escrevendo a carta aos romanos? Novamente, judeu e gentil. Mas para quem que Paulo está escrevendo a carta aos romanos? Não dá para você saber, meu filho, é para judeu e para gentil. Aí, Paulo está escrevendo para a igreja que está estabelecida em Roma. Jesus. Tá, e a igreja que está em Roma é composta do quê? Jesus Cristo. É o que eu estou falando. Aí tudo bem. Onde está a diferença? Anderson, pelo amor de Deus, você foi meu aluno, não faça isso comigo não, pelo amor de Deus. Professor, olha só. Vamos lá. Capítulo 9. Se Paulo está escrevendo para a igreja que está estabelecida em Roma, a predestinação está na igreja. Por quê? Jesus Porque Cristo. Paulo está usando pronomes no plural, ele está falando no plural. Então a predestinação ali não é fatalista. A igreja não são pessoas, cidadão? Não é pessoas? Paulo está escrevendo a carta para quem não é para a igreja? E quem são essas pessoas que estão em Roma, na igreja de Roma? Quem são? Judeus e gentil. É a igreja. Eu não sei até agora. Então, é judeus e gentil, mas é a igreja. É a igreja. Igreja são pessoas. Esquece templo. É pessoas. Eu não estou falando de templo. Eu estou falando de igreja, pessoa. Estou falando desde o princípio. Judeus e gentios. Judeu e gentil. Eu sei. Então, mas eu prefiro usar o termo. É que eu estou usando o termo igreja, que o professor está entendendo como esquece o termo igreja, não aparece aqui para romanos. Não, esquece o termo igreja. O professor está dizendo o seguinte. O professor está dizendo o seguinte. Veja só. Eu estou usando o termo igreja. O querido professor está usando o termo judeu e gentil. Nós estamos falando a mesma coisa. Chega de picuinha, esquece, filho. Vamos pro texto aqui, caramba. Esquece igreja. O texto ele está escrevendo para a igreja. A igreja está predestinada. Tá bom, filho. Vamos lá. Igreja, filho. Igreja. É igreja. Gentios e judeu. É igreja. Predestinada não, meu pai do céu. Você não entendeu. Sim. É o seguinte. Deixa eu buscar minha janta que está chegando aqui, antes que a pessoa fale. Melhor.
Ó, aqui, ó. Vamos jantar. Não, vai lá. Mas ô Anderson, enquanto isso aqui, cara, responde para mim aí, cara, essa questão aí, o texto de Provérbio, tanto o 16, o versículo 4 e o versículo 9, eles estão errados? Quando a gente vai para Êxodo 4:11, o texto ele está errado? Quando a gente vai para Isaías 45:7, ele está errado o texto? Não, como que é isso aí? O texto não está errado. O texto não está errado, porque o livro... Então, você está citando o versículo, né? Isso. Então, o texto de Provérbios e o texto de Êxodo, que você está citando, não está errado. Porque se você pegar Ezequiel, por exemplo, Ezequiel vai falar que ele... Você pode ler para a gente? O que você quer que eu leia primeiro? Êxodo 4:11 primeiro. Êxodo quanto? Êxodo 4:11. 4:11? Uhum. Êxodo 4:11. É isso? Isso. Ele diz o seguinte: E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, Senhor? Tá, e aí? Sim, então Deus é Mas tudo ele que está acontece, predeterminado. Mas aqui falando ele faz ele, né? Por exemplo, assim, uma pessoa que nasce com deficiência, uma pessoa que nasce cega, uma pessoa que nasce muda, uma pessoa que nasce doente, isso ele está falando aí no texto que quem faz isso é ele. Você discorda de Deus ou Deus faz tudo isso mesmo? Não, o que você tem que entender é que ele está respondendo aqui para Moisés é um contexto, né? Porque Não, ele está falando. Deus faz isso ou não faz, Anderson, sem enrolar. Ele está falando da soberania dele. O contexto vai falar da soberania, porque ele ia enviar Moisés. Eu não posso pegar um versículo da Bíblia e cortar ele fora. Não, beleza, mas ele ele faz isso, não. Não, está escrito, mas vamos entender o contexto, porque a boa exegese, a boa teologia faz isso. O contexto é que Não, vai... beleza, a gente pode pegar até e variar outro texto da Bíblia. Né? Então, o contexto vai falar da soberania de Deus, porque Deus deu uma missão para Moisés. E qual era a missão? Vai lá e resgata o povo. Só que Moisés falou, não, eu não quero ir. Ele começou a temer. Aí Deus vem falar para ele, quem é que fez o cego? Quem é que fez o mudo? Não sou eu, Senhor? Mas Deus está falando numa questão de soberania, que ele que está no controle de todas as coisas. É isso que ele está falando. Volta a minha pergunta. Quem tá fazendo o cego, mudo, deficiente é quem? Não, se você tirar só o versículo do texto, se você isolar só esse versículo aqui, você vai falar que é Deus que faz tudo que é ruim. Beleza, é lógico. Para outro, então. Vamos aí para 16:4 e 16:9, por gentileza. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Então, deixa eu só perguntar uma coisa. Você está sistematizando, pegando todos os temas onde vai falar que Deus fez o mal. Então, tá bom. Não, eu quero saber sua opinião. Não, a minha opinião é aquilo que eu falei para você, porque se eu entendo, eu já falei. Vamos ler o texto, vamos lá. Provérbios? Provérbio 16. Deixa eu ver aqui, ó. 16:4 e depois 16:9, vai lá. Quer que eu leio? Uhum. Ele diz assim: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Então, aí a pergunta é... Vai para o 9 agora, antes de você concluir. Vai para o 9 e depois você conclui aí. Versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Perfeito. Explica agora aí. Tá, só uma pergunta só. Vamos começar aqui no versículo 4. Como que a gente... a exegese, como que você trabalha com a exegese? Cortando o versículo, sistematizando? Quando você vai eu não sou contra a sistematização. Não sou contra. Tanto que tem teologia sistemática. Ô, Antônio, eu tô com um problema na minha internet. Eu queria tanto voltar lá para Romanos e fazer uma exegese com anos. E a minha janta tá chegando, a hora que a minha janta chegar, o meu lanche aqui, aí eu paro, você vai, vou colocar meu lanche aqui, vou comer ao vivo, me desculpa, porque agora eu quero entender essa mentalidade desse Anderson agora. Ok?
Vamos lá, abra sua Bíblia, Anderson, Romanos capítulo 9, desde o versículo 1, por favor. Abra aí. Vamos para a prática, que é melhor. Vamos lá, vamos ver se Deus predestina ou não. Se é o que, como você colocou, vamos ver se é o que está escrito aí ou não no texto. Vamos lá. E vamos ver que igreja que está colocando aí. Igreja de Roma, vamos ver se está falando só de gentil. Vamos lá. Eu estou falando desde o princípio. Romanos 9:1. Pode ler? Romanos 9:1. Isso. A primeira coisa é, então, vamos começar, a gente tem que definir, né? Paulo está escrevendo para a igreja. Igreja aqui não é templo, é pessoa, judeu e gentil. Uhum. Já definiu aqui a gente concorda, né? Ok. Nesse aspecto. Sim, Então, judeu e gentil. ok. Ok. Então, perfeito. Ok. Então, Não, aqui ele diz assim, Não é o que eu pensando que eu concordo, é que o texto diz isso, acabou. sim, Ué. correto. Então a gente, então, a concordância. Vamos lá. Ok? Ele diz o seguinte, em Cristo, digo a verdade e não minto, dando-lhe testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Ok? Que tenho grande tristeza e continua a dor no meu coração. Tá? Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Que são israelitas. O que Paulo está dizendo aí até agora? O que Paulo quer dizer com isso tudo? Paulo está dizendo o seguinte aqui. Paulo, ele começa aqui no capítulo 9, ele começa dizendo assim, ó. Ele começa falando assim, ó. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Ele está falando no versículo 1. No versículo 2 ele diz que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Por quê? Tá falando... Aí no verso 3 ele diz assim, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos. Que são meus... Por que Paulo está triste com dor no coração? Por qual motivo? Ele está com... Por qual motivo? É? Por motivo que os judeus rejeitou o evangelho. Não. Esse é o motivo. Leia o versículo hermenêutica. Ele está falando dos judeus? Não, eu estou lendo. Olha o que ele está dizendo. Ó. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo. Ó, por amor de meus irmãos. Ele está falando de quem? Dos israelitas. Dos israelitas. Ok? Aí ele diz o seguinte, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Ele está falando que os israelitas é irmão dele segundo a carne, descendência. E família também. Ó, israelitas. Ó o versículo 4. E família também. Então, mas aqui ele está falando... O versículo 4 vai falar de israelitas, que são os israelitas. Anderson, Paulo era judeu? Paulo era israelita ou não? O parente de Paulo era o que? Não era israelita? Então, mas ele está falando do povo de Israel. E família também, filho, pelo amor de Deus. Então tudo bem. Então, vamos continuar aqui. Eu tô falando vamos continuar no versículo 4. O versículo 4 vai responder. E quem eu vai falei responder? Parentes também. Ué. Então, mas aqui ele está falando, só que no versículo 4 está falando que são israelitas. Leia o versículo 3 de novo. Leia o versículo 3. Então, vamos voltar para o versículo 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos. Irmãos. Ele está fazendo referência... Esses irmãos, ele está fazendo referência a quem? Aos israelitas. Continua ali tudo. Aí ele vai falar no versículo 4. Não, 3 ainda. Não, então vamos por 3. Vamos ficar no 3, então. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos. O verso 4 vai responder quem é esses irmãos. O meu está no 3. Vamos continuar no 3, então. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Isso é o 3? No verso 4, tudo bem. No verso 4 ele vai falar que são os israelitas. Para um pouquinho agora. Que são meus parentes segundo a carne. Isso é família. Primeiro é família. Aí no 4 você vai colocar israelitas. Primeiro é família, tá? Ele tá com dor no coração, não é por causa de tribo de Israel, não. Ele tá com dor no coração por causa da família dele, que ele queria que a família dele estivesse em Cristo. Por isso que ele tá com dor no coração. E no verso 4? Calma, eu tô explicando o versículo 2 pelo 3. Isso é regra de hermenêutica. Você fugiu dessa aula? Não, né? Não, tá eu fugi. Não fugi, conheço essa aula. Eu estou explicando. Eu conheço. Por isso que ele está com dor no coração. Porque a família de Deus, parentes segundo a carne, parentes, não estava em Cristo. Agora ele vai generalizar. Agora lê o versículo 4, por favor.
Eu travei? Eu travei? Não, travou, professor. Tá. Esperar ele voltar aqui. A internet dele dá uns pau assim de vez em quando. É difícil. Está ruim. Está caindo toda hora aqui. Agora, 4. Agora entra no quarto. Pode ler. Que são israelitas, dos quais é a doação de filhos e a glória. Não. Leia de novo. Vamos lá. Que são israelitas, ok? Dos quais é a adoção de filhos. Ah, tá. Você falou a doação. Obrigado. Adoção. Ok. E a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas. Ok. Vai lá. Dos quais são... Peraí, desculpa. Deixa eu só tomar água aqui, que de vez em quando dá uma travada. Verso 5, né? Isso. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne. Para aí agora. Cristo, ok, você está ouvindo o que Paulo está dizendo? Paulo tá vendo uma árvore genealógica, de descendência genealógica. Aí Paulo vai quebrar o nascimento virginal de Jesus Cristo. Que vai colocar aqui Jesus. Virginal? É isso que Paulo está dizendo. Professor, onde que ele está falando? Querido professor, onde que ele está falando? Leu sim. Ó, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Mas, professor, querido professor... Volta, leia o versículo de novo, devagar. Dos quais são os pais. E dos quais é Cristo, segundo a carne. Para aí, o que é Cristo segundo a carne? Ele está falando da descendência. E o que eu acabei de falar, isso não é na concepção virginal. Descendência tem que ter a descendência. Cadê o nascimento virginal agora aí, de Jesus? Mas aonde que ele está falando no texto de nascimento virginal, professor? Oh, meu pai do céu. Então, mas aí se o senhor quer falar de... Não, se o senhor quer falar de... Anderson, não está entendendo meu raciocínio. Eu estou falando que aí Paulo não é a favor. Paulo não é a favor de nascimento virginal. É isso que eu estou dizendo. Paulo é o contrário do nascimento virginal, Anderson. Paulo não está falando isso. Aqui não. Meu pai do céu. Paulo não está falando de nascimento virginal. Calma aí, quando você estiver na água aqui, deixa eu ler. Vamos fazer o seguinte, ó. Quando você voltar... Aqui, ó. Livre-arbítrio ou fatalidade? Eis a questão. Obrigado aí, Hudson, pelo cinquentão aí, cara. Agora vamos voltar aqui pro embate que tá maneiro. Vamos lá. Fala aí. Vamos lá. Ô, Anderson, até agora, Paulo tá falando de genealogia espiritual? Não. Até esse versículo 5, não. Então, você vai tirar nascimento virginal, se é espiritual, meu amigo. Isso é regra de consciência hermenêutica. Vamos para o texto de Mateus. Não. Isso o texto de Mateus vai falar. Visão de Paulo. Anderson, presta atenção. Contexto de Paulo, ok? Romanos capítulo 9. Nós vamos até o final desse versículo. Vamos lá. Continue a leitura, por favor. Verso 6? 6. Tá bom. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Ok. O que Paulo está dizendo aí agora? Que nem todos que é de Israel é israelita. Vamos ver agora o que segundo a carne. É isso que ele está falando. Então vamos lá, continue. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Quer que eu interpreto de novo? Vai lá. Ele está dizendo o seguinte, que todos aqueles, não é porque ele é da descendência de Abraão, significa, olha só, é o verso 7, né? Ele diz o seguinte, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Ele diz o seguinte aqui, o fato de todos serem da descendência de Abraão não significa que eles são filhos. Descendência segundo a carne. É isso que ele está falando. No verso 7. Vamos lá entender agora? Vamos. Mas eu já entendi. Eu já expliquei aqui para o senhor. Não, Abraão teve quantos filhos? Abraão teve quantos filhos? Abraão? Bom, segundo o texto de Gênesis? Bom, Isaac, teve Esaú, teve Isaac. Isaac, Ismael. Ok. A promessa foi para o filho Ismael ou a promessa foi para Isaac? É isso que ele vai colocar aí agora. A promessa... Por isso que nem todos são israelitas. Continua a leitura. A promessa... Vamos continuar. O senhor quer que continue a leitura? Vai lá. Tá. Verso 8? Vai. Então vamos lá. Isto é, não
não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Quer que eu interprete de novo? Vai lá. Ele está dizendo aqui o seguinte, no versículo 8, que não é os filhos da carne, ou seja, os descendentes diretos de Abraão, mas os filhos da promessa, que são filhos de Deus. É isso que ele está falando no verso 8. Qual que é o filho da promessa e qual que é o filho da carne? Os filhos... Para quem Deus fez a promessa? Para Isaac ou para... Para Isaac, lógico. Então, esses são os filhos da promessa. O que ele está dizendo? Que por mais, que os que Vamos continuar. Por Ismael, vamos continuar no versículo 10? Vai. Vamos lá. Vamos só fazer uma recapitulação no verso 9 e depois a gente pula para o verso 10. Então, no verso 9, só recapitulando. Ele diz o seguinte, porque a palavra da promessa é esta, aliás, verso 8, desculpa. Diz assim, isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são contados como descendência. No caso, ele está dizendo o seguinte, que os filhos da carne não é os filhos da promessa, mas sim os filhos da carne não é os filhos da promessa, mas sim os da promessa que ele está falando aqui, que no caso é Isaac. Aí no verso 9, é isso? Isso. Então vamos lá. Porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei, e Sara terá um filho. Continue. Uhum. Verso 10. Isso, vai lá. Verso 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Ok. O que ele está trazendo? Ele eliminou Ismael da árvore genealógica e está falando, quem é a promessa? A promessa aqui, ó. É para Isaac, que casou, aí vem a árvore genealógica. Mas só que tem um lado, os que não são considerados israelitas, quem são? A descendência de Ismael. Por mais que as pessoas batiam no peito e diziam, eu também sou filho de Abraão. É isso que Paulo está combatendo na igreja de Roma. Vocês são da descendência de Ismael, vocês estão achando batendo prescrição, mas não são, não. Mas eu vim de Abraão, mas não pela promessa que Deus deu, ou seja, Deus escolheu vocês. E Deus abençoou isso aqui, ó, que é a promessa. Deus excluiu e Deus aceitou. É isso que Paulo está dizendo até agora aí, viu? Pois que ele falou, são todos israelitas? Não. Os filhos de Deus são os que vieram da promessa. Ou seja, por quê? Porque Deus excluiu. Opa! Então Deus aceita quem quer e exclui quem quer, né? Continua a leitura. O professor tá... É claro que o professor tá... O texto. Então, não, mas... mas peraí, mas o professor está trazendo uma outra vertente, uma outra interpretação. Não é outra vertente, é o contexto. Eu falei, a minha exegese é diferente das tendenciosas que existem por aí. Deixa eu só pegar meu lanche lá, peraí. Espera só um minuto. Valeu, velho. Quando o professor vai lá pegar o lanche, deixa eu agradecer aqui a todos vocês. Cara, que live é essa, hein, galera? Vou ver até se eu faço um esporte aí dessa live. Essa live aqui hoje foi de arrebatar varão da terra, né, Anderson? Ô, Anderson, vem cá, deixa eu te perguntar, cara. O que você tá fazendo aí que você viu aí no começo da live, cara? Hã? O que você tá fazendo aí no começo da live, que você não apareceu no começo? No começo, voltou às aulas hoje, né? E eu precisava estar na aula. Ah, beleza. Aí, por isso que não dava. Acabou, era às 21h30. Aí eu fui comer alguma coisa. Foi por isso. Eu vou apanhar porque... Mas esse debate aqui tá maneiro essa troca aí. O Sabino aí, pô, cara, o Sabino é fera, velho. Eu fico aqui impressionado ver o conhecimento dele. O Sabino é fera, mas não existe ninguém que é insuperável. Eu acho assim de você que você às vezes dá tipo assim, tu vê que tu vai se enrolar e tu começa a dar um duplo escarpado, velho. É claro, eu tenho que ter as minhas saídas, né, meu? Conversa no chat, cara. Aí, na moral, fica aqui doido pra rir, velho. Eu tenho que ter a minha saída também, né? Bora. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui, Antônio. Só um minuto. Pega a água, meu lanche chegou. Minha janta chegou. Minha janta aí. Pronto. Depois eu como. Sabe, eu vou até depois fazer um corte dessa live aqui, cara. Que essa live aqui rendeu, velho. Porra. Eu sabia, marca. Quando que a gente vai fazer lá no teu canal? Marca um dia aí, cara. Semana que vem aí, uma terça, uma segunda.
Isso é segunda que vem. Segunda? É. É que hora? 7 horas, pode ser? É, 19 horas no meu. Pode ser. Ó, 19 horas a gente vai fazer o Pergunte ao Ateu, sendo que Sabino não é ateu, lá no canal dele. Não sou ateu não, gente. Qual o nome lá, Sabino? Lá como é que é o nome que você falou? É Sabatina, né? Sabatina. Descendo Madeira, como é que é? Sentando a madeira. Então, segunda-feira, lá, 19 horas, no canal do Sabino. Depois o Jason vai marcar lá no canal dele. E aí vai ser maneiro. Vamos esperar o Anderson voltar aí para a gente poder terminar essa questão aí de Romanos e mostrar que tem pré-determinação, né? Sendo que outros... É só esse aí que mostra, Sabino, a pré-determinação, ou esses outros também mostram? Tem vários textos. Isso aqui é o mais pesado que existe. E olha que eu não tenho nada com visão, você é isso, eu não sou nada, só interpreto o texto. O texto está dizendo fazer o quê? É o texto. Agora, se o texto é a verdade, a mentira, é uma outra história, né? Aí outros que... Ô, Antônio, eu voltei aqui, mas eu preciso sair rápido, rapaz. A mulher tá querendo deitar aqui. Não, também tô tendo que sair também, cara. Mas vamos lá, termina aí a leitura. Tudo aí. Bagunçado aqui, o cabelo tudo bagunçado. Termina a leitura aí, Anderson. Então, o verso 11, né? É o 11? É o 11? É o 11? Isso, 11, vamos lá. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que se... E agora, como explicar isso? Deixa eu só voltar aqui. Travou aqui. É o versículo 10, né? Travou, né? Não tô. Eu tô tranquilo. É o 11. É o versículo 11. Vai lá. 11. Porque não tendo eles nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus... Não. É o verso 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem nascido era, nem tendo feito... Professor, ele está falando da graça. Que graça, filho. Deixa eu ler, pelo amor de Deus. Ele está falando que eles rejeitou. Assim como, ele está falando da rejeição que eles teve. Deixa eu ler pelo menos o versículo antes de você falar alguma coisa, você está falando merda e asneira aí. Deixa eu ler primeiro. Ó. Pode ler, eu sei o que eu estou falando. Porque, não tendo eles ainda nascido, eles não existiam os filhos, nem tendo feito bem ou mal, como vai fazer bem ou mal se não era nascido ainda? Para que o propósito de Deus, segundo a graça, não, segundo a eleição. Está escrito graça aí no versículo 11? Segundo a eleição. Está escrito graça aí? Mas essa eleição... Vem com o seu achismo agora. Venha com o seu achismo, venha. Eleição, a graça entra na eleição? Não, o contexto não está falando de uma pré-determinação. A graça entra na eleição, o texto está dizendo. Segundo a eleição, não é segundo a graça, não. Então não me fala coisa que o texto está dizendo. Obrigado. Então eles foram eleitos, antes de nascer, eles foram eleitos, é o que está escrito no versículo aí, a não ser que você me fale o contrário. Pode falar. Tá, obrigado. Você não está dizendo isso. Vamos lá. Segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Eu chamei vocês para fazer a promessa, para prosperar. Antes de vocês nascerem, eu já tinha elegido vocês. Não foi por graça e não foi por obras, porque Deus determinou. Vou para o versículo 12. Não foi por graça? Quer me provar o contrário agora? Não, tudo bem, não foi por obras, foi por graça. Está escrito graça aí? Mas é por graça, tudo é por graça. Meu filho, é quem chama. Deus está dizendo que não é por graça, não. Então, mas essa eleição... Então, aí é que isso é vontade soberana dele. Aí é soberania dele. Sim, mas essa eleição e essa predestinação está na igreja. E daí que está na igreja? É lógico que tem um destinatário, vai estar para quem? Para o jumento? Para cada um deles? Essa eleição está na igreja. Eu disse isso. Então, quando você coloca a igreja, são judeus e gentios. Aqui está falando de graça? Não. Sabe o que você está confundindo? Porque agora tem a igreja, o povo é a graça. A graça sempre existiu, meu camarada. Eu sei disso, professor. Você está na teologia de Scofield. Não, a graça... eu sei disso, eu sei que a graça começou lá no Éden. Isso aí o professor... Deixa eu voltar, então. Você já está falando muita coisa, porque a igreja é graça. Existe, para com isso, pelo amor de Deus. Vamos para o texto. Versículo 12. É que o professor quer ganhar no grito, né, professor? Não é ganhar no grito, não. É que você me conhece
Não. E você está colocando coisa que o texto não está dizendo, e você foi meu aluno de hermenêutica, eu fico puto. Eu não estou colocando coisa, eu estou junto com o senhor aluno de hermenêutica ou não? Então, eu não estou colocando nada no texto. Então, você só já que me conhece, você já tem aula comigo. Sim, conheço. Então, não queira dizer o que o texto esteja dizendo. Eu quero morrer com isso, hein? Não, mas a eleição... Então, a eleição que o senhor está falando, de fato, o senhor tem razão, a eleição está vinculada na igreja. E a predestinação, ela está na igreja. Não é uma eleição individualista, e não uma predestinação individualista. Quem falou sobre isso? Não, eu estou falando. Ah, tá. Entendeu? Pensei que você estava falando com uma coisa que eu não falei. Tá bom. Vamos lá, continuar. 12. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó, aborreci Esaú. Isso aqui é graça? Isso aqui é graça? Não. Isso é predeterminação de Deus. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Mas que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Quer falar alguma coisa? Sim, mas ele amou a Jacó e aborreceu Esaú, né? O que acontece? Lá no Antigo Testamento vai falar isso. Mas ele aborreceu por um propósito. Em nenhum momento, por exemplo, quando você pega, por exemplo, quando ele vai citar isso lá no Antigo Testamento, porque aqui é uma citação de Paulo do Antigo Testamento. Quando ele vai falar isso lá do Antigo Testamento, ele não está falando, por exemplo, ele não está dizendo assim, ó, eu quero salvar Jacó e condenar Esaú. Não é isso. Entendeu? Ele está dizendo o seguinte, que ele chamou Jacó para um propósito. E o propósito que ele chamou Jacó não era Esaú. E qual era o propósito? Era que o Messias viesse da descendência de Jacó. Esse era o propósito. Vamos disso continuar? Que ele tá falando. Vamos continuar? Tá. Vamos ver se está falando de Messias aí? Vamos ver se vai falar de Messias? Vamos lá. Não. Você já está falando coisa que o texto está falando. Depois você acha ruim que eu estou ganhando grito aqui. Não. Já está falando coisa que não está dizendo, mas vamos lá. Não disse isso. Você acabou de falar. Eu falei de propósito. Pode ler, professor. Vai, desculpa. Que diremos, pois? Que é injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É quando ele quer e é o que ele quer. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ou seja, você pode fazer, rodopiar o que você quiser. É isso que Deus está dizendo, ó. Você pode ser melhorado, você pode aceitar Jesus, você pode fazer o que você quiser. Não depende de você, é de mim. É de mim. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto? Quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que me formou, por que me fizeste assim? Paulo está dizendo, você está questionando Deus por quê? Porque eu estou passando fome. Deus quer que você passe fome e não questiona com Deus, não. Eu estou estuprando. Deus quer que você seja estuprador e quer questionar Deus? É Deus que está dizendo. O Paulo está dizendo aí. Não é isso que o texto fala. Para ver o contrário, para da graça agora aí para mim, fala. Não, o texto não está falando isso, professor. O texto está falando da soberania divina. Ele não está falando que Deus quer que você seja estuprador. Em nenhum momento o texto ele deixa isso. Olha o que Deus está dizendo. É que o senhor está falando e não deixa eu falar, né? Eu não tenho. Mas pode falar. Então me explica, Esaú, Jacó e Faraó. Vai lá, me explica, por favor. Não, o texto aqui não está falando que Deus quer que você seja estuprador. Em nenhum momento ele está falando isso. Ele está falando da soberania. Quando ele diz aqui, ó, vou ler os versículos que o senhor leu. Quando ele diz assim, ó, foi-lhe dito, vou ler aqui o verso 14. O senhor disse assim, ó, que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver. Ele está falando da soberania. Ele não está falando aqui que ele quer que você seja um assassino, um estrupador. Não, ele está falando da sua soberania. E quando ele diz assim, ó, eu levantei Faraó para a minha glória, para que a minha glória se manifestasse sobre ele, ele está falando da soberania dele. É disso que ele está falando.
Então escuta minha palavra de novo, ó. Pode falar. Eu, Fábio, estou estuprando. Eu estou estuprando. Mas é ele que quer? Mas é Deixa Deus que quer? É isso que o texto está dizendo. Eu tenho a atitude de estuprar. Eu morro e não me converto. Sabe o que Paulo está dizendo? É isso que Deus quis que você fosse estuprador mesmo. Deus não quisesse que você fosse salvo. É isso que está escrito que Paulo está dizendo, rapaz? Não Sabe o é que isso. Paulo está dizendo aí para Faraó? Eu levantei Faraó para mostrar meu poder dele e acabou. Eu não quis que Faraó se arrependesse, não. É isso que está escrito aí? Não. Lê o versículo aí de novo. Eu respeito o querido professor, mas ele não. Não, eu respeito o querido professor, mas ele não está falando isso aqui. Em volta de todo o texto aqui, ele está falando que Deus é soberano. Por isso que ele levanta Faraó. Por isso que no verso 14, ele vai falar sobre a misericórdia. Deus levantou Faraó para quê? Por que Deus levantou Faraó? Acho que até travou agora. Cara, eu vou deixar ele responder essa e aí a gente vai encerrar essa live, cara, que essa live aqui, cara, já tá muito longa e a patroa que vai... E eu vou descer lá no McDonald's, pedir 2 batatas fritas e mandar uma só. Que isso, cara? Tem que reclamar aí. Cara, eu acho que, tipo assim, não só esse texto aí é o mais complexo, né? Mas tem vários outros que agregam a isso, mostrando isso, né? Esse predeterminismo de Deus. Mas vai lá, Anderson, termina aí, cara, pra gente poder encerrar a live. Vai lá. Tá, deixa eu só concluir aqui. Ele está falando aqui da soberania. Ele não está falando assim, ele está falando da soberania de Deus, que Deus levantou o Faraó, ok? De fato. Deus levantou para quê, Faraó? Hã? Ele levantou Faraó para mostrar a sua glória. Mas ele levantou Faraó. Então, ele levantou Faraó para a sua. Então, mas aqui não está dizendo, professor. Ele não está dizendo, ele não está falando de assassino. Ele está falando da sua soberania. Então, Deus está falando para converter Faraó foi? Não. Mas ele não está dizendo aqui que, por exemplo, o senhor teve uma colocação que o senhor colocou aí, dizendo que se ele fez o assassino porque ele quis. Não é isso que o texto está falando. Tá escrito, vamos continuar? Mas não tá. Continua? Vou pegar um versículo aqui para encerrar a live aqui. Eu vou pular aqui, ó. No mesmo Vamos marcar outro dia? Vamos marcar para outro dia, porque já tá tarde. Vamos marcar para outro dia? Não é que eu tô correndo. É porque a mulher já tá chamando aqui, daqui a pouco eu vou apanhar aqui. Tá bom, fechou. Pode ser? Pode. Eu agradeço, senhor aí. Faz o seguinte, cara, vamos fazer essa live lá no canal do Sabino. Segunda-feira. Pode ser. Então, mas eu só posso fazer agora de sábado. No meio da semana fica difícil para mim, tá bom? No sábado, para mim, fica melhor. Se eu não for tocar, eu vou ter que ter na minha agenda ainda. Os professores precisam entrar aí, eu não quero atrapalhar essa parte aí. Senão vai ser segunda. Então, gente, eu vou agradecer a participação de todos. Vou dar aqui a palavra final aqui. Pode falar suas considerações finais para a galera. Eu quero agradecer você. E o professor Fábio Sabino, eu sei que... Eu já falei aqui uma vez. Deixa eu falar aqui na presença do professor, porque o professor está aqui e na presença dele eu posso falar. Eu posso discordar 100% do professor Fábio Sabino, mas ele já me ajudou, ok? Deus abençoe, professor, tá bom? E abraço, Antônio. Fica com Deus. Valeu. Professor, que aula maravilhosa que o senhor deu aqui pra gente hoje, tá? O canal do professor tá aqui na descrição, galera, tá? Se inscrevam lá no canal dele. E essa semana, agora sábado ou segunda, a gente vai ver aí o melhor dia pro professor para a gente poder fazer lá no canal dele e a gente conta com a presença de todos vocês. Professor, o que o pessoal pode esperar lá no seu canal e no seu site? Gente, pode esperar tudo que for do bom e do melhor, do que for mal também, porque a gente senta a madeira mesmo, viu? Eu não tenho piedade, não. Não tenho, não. E eu me estresso quando a pessoa teima, ainda mais por ter estudado, saber das regras e colocar achismo, aí eu já viro como que eu sou, né? Então, se for direitinho, né, na hermenêutica, na exegese, ainda mais a pessoa que já estudou hermenêutica comigo, e começar a colocar achismo, eu sento a madeira. Não tem, pode ser até minha mãe, pode ser quem for. Não dou boi, não. Não dou boi, não. Mas obrigado, viu? Novamente, Antônio. Obrigado. Não, eu que agradeço aqui pela... É uma aula grátis, né? E quem já viu o seu curso lá, a quantidade de informação que tem de apostila, de conteúdo, gente, faça um curso do Sabino que vale muito a pena. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram. Vamos aguardar aí semana que vem para a gente poder ir lá no canal do Sabino e também no canal do Jason. Um grande abraço. Valeu, falou. Fui, galera. Obrigado. Tchau, tchau.